Não queremos pagar o pato. Essa é a notícia, essa é a campanha que a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, está promovendo aí em todo o Brasil, com apoio da mídia, grande mídia, para barrar também aí o governo da presidente Dilma. Né? E aí a notícia aqui do dia 29 de março de 2016, a gente vai analisar um pouco esse comportamento da Fiesp e essa causa da Fiesp. Tentar entender um pouco mais profundo o que isso significa. Por impeachment, Fiesp põe 5.000 mini-patos na esplanada. A entidade também pretende instalar pato inflável de 20 metros no local. Pato é similar ao da Avenida Paulista e deve ficar no local por 15 dias. Aí você tem aqui a foto dos patinhos lá, bonitinho, escolheram um patinho até bonitinho, um amarelo interessante. A cor, ele é bem, digamos assim, atraente, né? Quem olha para o pato acha bonito e sente vontade de pegar um. E isso é uma estratégia de marketing. Se botasse lá um pato feio, com certeza ninguém ia pegar. Então faz-se um pato, coloca uma coisa redondinha, bonitinha, coloca ele lá com um símbolo de ferido. Então isso é uma campanha de marketing muito interessante, bastante boa. E não seria por menos, já que a Federação das Indústrias, né, de São Paulo, ela tem também bastante competência técnica na elaboração das suas coisas. Vamos ler, como sempre, os primeiros parágrafos para a gente entender a tendência aqui da notícia. A Federação das Indústrias de São Paulo colocou nessa terça-feira, 29 de março, 5.000 mini-patos infláveis em frente ao Congresso Nacional em Brasília. O animal faz referência à campanha Não Vou Pagar o Pato, que contesta a carga tributária. Muita atenção nisso aqui, contesta a carga tributária. O ato também pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A entidade pretende instalar ainda, um pato de 20 metros de altura, o pato gigante, Aqui tem um vídeo, aconselho vocês a verem esse vídeo, E aqui ele fala o seguinte, a notícia fala: o boneco é o mascote da campanha Não Vou Pagar o Pato, iniciada pela Fiesp em outubro, em oposição ao aumento de impostos e à volta da CPMF. Pela internet, a federação passou a reunir assinaturas para um manifesto popular que seria enviado ao Congresso com 1 milhão de nomes. Em dezembro, a Fiesp anunciou apoio formal ao impeachment e incorporou a pauta à lista de reivindicações. Então, temos um posicionamento da Fiesp a favor do impeachment. E aí eu vou falar para vocês o seguinte: em primeiro lugar, essa não é a primeira vez que a Fiesp apoia a derrubada de um governo. Justamente coisas que envolvem aí questões trabalhistas. Vamos aqui no Google, né, e vamos procurar aqui, por exemplo, Fiesp ditadura militar. O Google que vai me mostrar, tá? Eu não estou escolhendo as notícias, a gente só vai ler aqui as principais. Papéis de militares expõem a atuação da Fiesp no golpe de 64. Papéis de militares. Os empresários, a Fiesp e o golpe de 64. O elo da Fiesp com o porão da ditadura. Jornal Globo. Ativistas criticam o apoio da Fiesp à ditadura militar. Como a Fiesp apoiou o golpe de 1964 e se beneficiou. Né? Coronel afirma que a Fiesp subornou o general para apoiar. A ligação da Fiesp com a ditadura. Comissão da Verdade quer responsabilizar empresas, colaboradora do regime militar, a Fiesp. Então vocês veem aqui que a Fiesp apoiou também a ditadura militar. Ou seja, apoiou a derrubada do governo do Jânio Quadros e aí a entrada então da ditadura militar, que causou enormes prejuízos aí ao Brasil. Mesmo que você seja defensor da ditadura militar, isso não vai tirar o fato de que a ditadura militar foi corrupta, né? Isso não chegava à população, porque a mídia também meio que se prostituiu, então isso não chegava. Então, pela ausência de mídia, muitas coisas não foram ao ar. Né? E a ditadura fez muitos crimes, mataram também a oposição, que é uma das principais alegações aí de quem é da direita e acusa o governo de ser comunista, que vai implementar ditadura, que o exército soviético está invadindo o Brasil pela Amazônia e aquela besteirada toda. Então esse é o argumento, mas o fato é que no Brasil já houve sim uma ditadura, essa que eles temem, só que foi uma ditadura de direita, que ela fez todos os abusos que você tem medo hoje, né? E muitas pessoas estão apoiando novamente a implantação, quem sabe, de um sistema como esse. A implantação desse sistema acontece, por exemplo, da Dilma saindo, assume o Temer, vai haver uma grande manifestação, porque o Temer é da corja dos corruptos aí, que estão querendo tomar o poder novamente,
população deve se manifestar e isso vai levar a um clima de instabilidade. Adivinha quem vai salvar novamente o país da instabilidade? Muito provavelmente os militares. E aí, os militares voltando ao poder, o perigo é que a gente tenha novamente uma ditadura militar no Brasil. É perigoso. Hoje, sim, é perigoso. Em março de 2016. Pois bem, a Fiesp apoiou a ditadura. Vamos ver, dar uma olhadinha lá na outra notícia. Fiesp instala seu pato diante do Congresso. Então, aqui estão vendo o pato, né? No dia em que o PMDB rompeu com o governo da presidente Dilma Rousseff, portanto, o processo de derrubada do governo já se inicializou, né? Já está em atos efetivos. A Federação das Indústrias de São Paulo, presidida por Paulo Scaff, que é o garoto propaganda aí da Fiesp, né? Nessa campanha, instalou o pato gigante e 5.000 patinhos no gramado do Congresso Nacional em ato pelo impeachment. Para Scaff, o pato da campanha Chega de Pagar o Pato representa o sentimento da sociedade. Bom, agora o Paulo Scaff, além de presidente da Fiesp, parece também que é o psicólogo da nação brasileira, que ele compreende aí o sentimento da sociedade. Resta saber de que sociedade ele compreende esse sentimento, porque existe também uma grande resistência de muitos trabalhadores e sindicatos trabalhistas contra as medidas que a Fiesp apoia. Vamos ler aqui. A Federação das Indústrias instalou o pato gigante 5.000 patinhos no Congresso, dia que o PMDB rompeu com o governo. A instalação dos patos em frente ao Congresso é um ato a favor do impeachment. De acordo com Scaff, o pato, que faz parte da campanha Chega de Pagar o Pato, e está sempre presente nas manifestações contra o governo na Avenida Paulista, representa o sentimento da sociedade em relação ao governo. Tá? Então, vamos ver agora umas fotos desses patos, desse pato aí, né? O pato é bonito e realmente tem segurança no pato, tá? E ninguém pode chegar lá e, por exemplo, essa segurança é para evitar que alguém fure lá os patos, né? Então tem segurança, né? Tá aqui ele novamente, Paulo Scaff, para quem não conhece, é esse senhor aqui, que tem uma campanha bastante ativa, inclusive no Facebook, né? Contra o governo Dilma e contra uma série de coisas, né? Aí promovendo o impeachment. E aí vamos entender um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, o que a Fiesp quer? Eu selecionei aqui apenas alguns sites, mas você, claro, que deve fazer a sua busca também, a sua notícia investigativa, né? Forme sua opinião de modo investigativo, que é esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês. Nunca, jamais forme opinião baseado só em um site, porque cada um desses sites tem uma tendência, até mesmo esses que eu estou mostrando, né? A gente vê aqui, por exemplo, a Globo tem tendência de direita, a Globo apoia golpe, então eles vão noticiar de uma maneira, né? Parece, quando você lê, parece que é neutro, por exemplo. Aqui a gente está falando, ele fala da campanha, representa o sentimento e tal, ele não cita nenhuma crítica. Né, apoiou, tá, então parece que ele só está noticiando, mas ele não cita, não faz nenhuma crítica, ao contrário de outras notícias, quando eles falam, que mostram várias críticas. Né? A estratégia é o seguinte, a Globo em si, ela não critica ela mesma, só que quando ela vai noticiar coisa, ela busca quem critica e dá voz a essa crítica, e ela não faz isso de uma maneira igualitária, né? Pró e contra, esse que deveria ser o jornalismo de verdade. Isso a gente está fazendo aqui. Quem são os prós e são contras. A Globo não faz isso. E muitos outros sites não fazem. Né? O Brasil 247 também ele tende a dar uma olhada para o lado dele. O lado mais de esquerda. A Globo para o lado mais de direita. Então ele vai tentar e argumentar com todas as forças para que você entenda o que está acontecendo segundo a interpretação dele. Cada notícia dessa foi escrita por uma pessoa. E a pessoa tende a ter uma determinada interpretação dos fatos. Bom, voltando aqui, a Fiesp prevê a abertura de 3 milhões de empregos com a lei da terceirização. Então, para eles estão convictos que isso vai ser um benefício muito grande, porque vai flexibilizar as leis trabalhistas, né? E daí, com isso, as empresas vão ficar mais à vontade para contratar. Tá? Então aqui diz o quê? Convicto que a Câmara deverá aprovar o projeto de lei 4.330, que regulamenta os contratos de trabalho terceirizados no país, o presidente da Federação das Indústrias, Paulo Scaff, prevê a geração de 3 milhões de emprego. Segundo Scaff,
não são procedentes as críticas segundo as quais a terceirização é sinônimo de precarização do trabalho e redução de salários, o que fere a consolidação das leis de trabalho, a CLT. Então ele fala o seguinte: na verdade, quando dizem que a terceirização fere a CLT, porque as empresas prestadoras de serviços terceirizadas registram a carteira de seus funcionários, disse o presidente da Fiesp, acrescentando que não há também redução de salários, porque a categoria tem pisos salariais e sindicatos que fiscalizam as práticas das empresas. Tá, então essa é a convicção deles. Então a Fiesp defende essa bandeira, a flexibilização das leis de trabalho, para que isso possa gerar mais emprego. Teoricamente, quando a gente pensa assim, bom, teoricamente isso faz sentido. A gente pensa assim, pô, vamos flexibilizar, se flexibiliza, digamos, na situação mais liberal possível, que a gente não tivesse nenhuma regulamentação, vamos pensar no caso extremo. Então, teoricamente, a gente teria uma grande geração. Por quê? Porque um empregador poderia empregar alguém e daí é o seguinte: você não tem direito a nada, eu vou te pagar o salário, você trabalhar 2 horas, você recebe 2 horas e acabou, não tem direito a férias, não tem direito a nada. Ah, mas durante o ano, se eu trabalhar o ano inteiro, não quero saber, se você sair daqui para tirar férias, então você não recebe nada, eu não te dou direito a nada. Isso, por exemplo, é um direito trabalhista, férias. Ah, eu trabalhei 1 ano, quero 13º. Não, eu não vou te dar 13º, não tem isso. Então, em uma situação extrema, não estou dizendo que é esse o caso aqui. Em uma situação extrema, tirar os direitos de trabalho seria isso. Aumenta a competitividade no mercado, porque assim, se você disser que você não vai trabalhar porque você quer o 13º, então ele vai dizer: olha, então vá passear, vá-se embora daqui, me deixe em paz, que eu vou arranjar outra pessoa para trabalhar no seu lugar, porque tem gente que quer. Então é essa competitividade que a gente está falando, tá? Competitividade no seguinte sentido, de como eu vou reduzir os direitos trabalhistas, então quem não aceitar vai para fora e aí eu pego o outro, e daí a empresa consegue, quem sabe, gastar menos dinheiro com os empregados e assim aumentar a sua lucratividade. Lembrando que no Brasil as grandes empresas têm uma lucratividade muito alta, bastante alta, e mesmo assim não significa que ela vai transformar isso em salário para os funcionários. Por outro lado, muitos funcionários, a alegação das empresas é que o trabalhador, por ter muito direito, segundo as empresas, ele acaba por abusando dos seus direitos e daí não prestando serviço de qualidade, aí recebe seguro-desemprego, seguro não sei de quê, bolsa não sei das quantas, e daí ele fica preguiçoso. Eu mesmo já escutei de pessoas dizendo que trabalhador pobre, por exemplo, é preguiçoso. E daí com Bolsa Família ele fica mais preguiçoso ainda, porque sabe, se ele não for trabalhar, tem dinheiro do governo, fica lá de boa. Inclusive alguns vídeos são divulgados nesse sentido. Há quem proteste fervorosamente contra esse tipo de afirmação e diga que isso é preconceito. Como é que alguém pode viver de R$90, que é a questão do Bolsa Família, e se conformar e achar que está vivendo bem com isso. Bom, agora vamos entender. A Fiesp é dessa posição. Tá? E aqui a gente tem uma matéria interessante aqui da Época Negócios, que também pertence à Globo e é super tendenciosa aqui à época em relação à direita, mas aqui nessa reportagem aqui da Bárbara Bigarelli, publicada no dia 15 de abril de 2015, portanto vejam que eu estou vendo aqui matérias que não são somente de 2016, porque essa questão já vem de muito tempo, já está há mais de 10 anos aí, sendo conversada e discutida e é causa de brigas e tudo mais. Então a gente faz uma avaliação do contexto inteiro, tá? Em relação ao tempo também. Conversamos com sindicatos, entidades empresariais, professores e advogados para entender como a lei aprovada pela Câmara irá afetar a vida dos trabalhadores. Tá? Então a lei foi aprovada aqui em 2015. Aí eu vou pular aqui para uma parte que é essencial. Aqui tem toda uma análise, eu aconselho que vocês leiam. Vou deixar todos os links aí no vídeo do YouTube para que vocês possam ler. Atividade que pode ser terceirizada. Como é hoje? Atividade de meio, ou seja, de apoio à empresa. Limpeza, segurança, recepção, telefonia, segurança, etc. Só atividade de meio. Atividade de meio é aquela que não é a atividade principal da empresa. Por exemplo, uma empresa de engenharia, então ela não tem como a atividade principal dela o serviço de limpeza.
Então ela terceiriza isso e contrata uma outra empresa. O que a PL muda? Né? Ela muda o seguinte: estende a terceirização até atividades fim. Ou seja, qualquer setor da empresa poderá ser terceirizado. A lei, no entanto, afirma que a prestadora de serviços precisa ser especializada no serviço para o qual foi contratada. Filiação sindical. Aqui, vamos logo aos mais polêmicos. Responsabilidades das empresas envolvidas. Como é hoje, o trabalhador pode acionar na justiça tanto a empresa contratante quanto a prestadora de serviço, mas a justiça cobra primeiro a prestadora de serviços e indenizações. Se os bens dela se esgotarem, a empresa falir, o empregado recebe da contratante. Como é com a PL? A contratante somente responderá por obrigações trabalhistas, direitos e contribuições previdenciárias, se o empregado não receber da prestadora de serviços após ação na justiça. A lei também obriga que o contratante fiscalize se a empresa contratada está pagando esses direitos. E aí tem uma questão problemática aqui na opinião de uns, é que a lei obriga que o contratante fiscalize se a empresa contratada está pagando esses direitos. Benefícios. Não é previsto benefício, do modo como está hoje. Não é previsto benefício para os serviços terceirizados de limpeza, tá, da atividade de meio. Como será? A empresa contratante pode estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços e benefícios aos seus empregados, como atendimento médico, ambulatorial, refeição, tarará. Tá? E aqui é bem interessante. Apesar de parecer bonito, a palavra pode estraga tudo. Tá? Porque pode é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Então não muda muita coisa do que está aqui, não é previsto. Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que aqui. Porque como aqui não é previsto, aqui também pode. Ah, pode isso, pode aquilo outro. Tá? Então, dá no mesmo. Só que aqui, escrito dessa forma, fica mais bonito. Tá? Porque tem essa palavra aqui, pode. Ok? Aí, bom, vamos ver. A PL 4.330, ela tem diversas coisas. E aí a gente vai ver o seguinte, vamos entender um pouco o contexto agora, que é a hora crucial desse vídeo. Eu vou colocar aqui na busca e vou colocar aqui, olha, o PSOL. Como eu já li a notícia, né, vamos entender aqui. Dos 28 partidos com representação na Câmara, somente 2 votaram integralmente contra o projeto. O PT e o PSOL. Isso aqui é muito importante você entender isso. Somente o PT e o PSOL votaram contra a PL. Tá? Ao lado deles e contra o projeto estão centrais sindicais, como a CUT e a CNTE. Ambos prometem reações e manifestações caso o projeto avance no Congresso. A terceirização vem se transformando em uma máquina de matar gente. A situação dos 12 milhões de terceirizados atuais é muito precária. Nossas pesquisas mostram que, além de ganharem 25% a menos e trabalharem mais, eles adoecem mais frequentemente devido a acidentes de trabalho. Defende Graça Costa, secretária nacional das Relações do Trabalho da CUT. Tá? Graça cita o levantamento da central elaborado em parceria com o DIEESE, que aponta que o terceirizado ganha em média 24,7 menos. Trabalham 3 horas a mais por semana, têm maior rotatividade, permanecem em média 2,7 anos no emprego, contra 5,8 dos trabalhadores diretos. Para a CUT, o projeto não só traz segurança jurídica aos terceirizados atuais, o projeto não só não traz segurança, aos terceirizados atuais, como também fará com que boa parte dos 34 milhões de trabalhadores diretos passem a ser terceirizados. As pessoas vão perder empregos formais e vamos ter queda de, no mínimo, 25% na renda do trabalhador, o que impactará o consumo e, mais ainda, a economia brasileira. Então, esse é o medo. A partir do momento que você estende a possibilidade de terceirização para as atividades fim, então as empresas poderão demitir os funcionários atuais e empregar os terceirizados. E por que elas fariam isso, meu Deus do céu? Digamos que a competência seja a mesma, a única motivação que poderia respaldar isso seria o caso de economia.
Seria a economia, pagar menos. Eu vou pagar menos para o meu funcionário. Bom, então quanto eu vou economizar com isso? Sei lá, vou economizar tantos mil. Opa, beleza, então vale. Aí ela não quer saber se o cara que está lá trabalhando, que ele precisa daquele salário para a família, não sei o que, ele quer saber de economizar. Esse é o mal da questão das economias liberais. É baseado no lucro, que se dane a questão social. Né? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas eu estou dizendo que esse é o temor dos sindicatos trabalhistas, né? E aqui os dois únicos partidos que votaram contra a PL. E aí a gente vai recapitular aqui um pouco. Importante, pessoal. Por impeachment, Fiesp põe 5 mil. Vamos aqui onde é que estava a notícia. Fiesp prevê. Então a Fiesp se posicionou a favor do impeachment. Aí agora você vai entender o seguinte. O PT votou contra o principal interesse dele, que é essa flexibilização. Né? O PT e o PSOL. Adivinha quem é o partido do governo? É justamente o PT. Por impeachment, Fiesp. Então, já que não dá, já que o PT é contra, então a Fiesp se posiciona a favor do impeachment. E aí eu vou lembrar vocês novamente de uma coisa. Foi justamente porque o Jango, o João Goulart, era a favor dos direitos trabalhistas, foi aumentando essa questão de direito trabalhista, queria fazer vários tipos de reforma e aumentava os direitos dos trabalhadores, que a Fiesp também foi a favor do golpe. Então a gente está vendo aqui a história ser exatamente repetida. É exatamente a mesma história. Aumentar o direito dos trabalhadores, a Fiesp se posiciona contra e apoia uma derrubada do governo. Bom, para finalizar, eu coloquei mais algumas notícias que eu acho que vocês também deveriam ler. Né? Então aqui, manifesto condena a flexibilização trabalhista a reboque da crise. Centenas de profissionais ligados ao direito, entre eles estudantes, professores, advogados, auditores fiscais, procuradores e juízes, assinaram um manifesto que condena as tentativas de flexibilização da legislação trabalhista. O documento público intitulado Contra Oportunismos e em Defesa do Direito Social vai de encontro às propostas de mudança às normas defendidas pelo empresariado. Quem a Fiesp quer que pague o pato de novo ao apoiar manifestações contra o governo que antes era aliado. Aqui ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte, né, com o aprofundamento da crise econômica, o índice oficial de desemprego, aqui ele fala o seguinte, o governo um dia ele tirou vários impostos aí das empresas, então a Fiesp namorou o governo, porque deu bastante desconto aí na questão dos impostos, né? E daí, quando isso mudou, quando houve então o primeiro problema aí do caixa do governo, que tinha arrecadado pouco, aí a Fiesp não gostou de ter que pagar novamente, então começou a defender essas questões e defender a derrubada do governo. Então aqui, essa notícia está documentada aqui pelo Almir César Filho, e essa notícia é do dia 23 de março de 2016, portanto atual. Centrais sindicais protestam em São Paulo contra a terceirização do trabalho. Notícia de 2015, de abril de 2015, há um ano atrás. Tá, então aqui você vai ler um pouco sobre isso. Veja como a terceirização vai mudar a vida do trabalhador. Aqui você também tem uma comparação do antes e do depois, atividades que podem ser terceirizadas, como será após a aprovação da PL e assim por diante. E aqui uma notícia da Carta Maior, porque os patrões querem o golpe. Justamente esses patrões aqui representados pela Fiesp, e aí novamente o Paulo Scaff e o Eduardo Cunha aqui, que são dois apoiadores do golpe, eles estão aqui mostrando e a Carta Maior faz uma análise mais crítica disso. Então, faça uma investigação, porque com certeza a maior parte de vocês deve ser funcionário, e isso aqui pode afetar a vida de vocês, e não entrem simplesmente, o perigo de vocês chegarem lá em Brasília, sei lá, e pegar um patinho daquele lá e acharem que estão fazendo alguma coisa para defender, não vamos pagar o pato, porque a campanha aqui, né, ele diz assim, não vamos pagar um pato, impeachment já. E aí está muito resumido a coisa, não tem ninguém lá explicando. Aí você vai, pega um patinho desse aí, leva para casa, anda com um patinho desse numa manifestação
E aí, sem querer, você está sendo manipulado, está sendo usado pela Fiesp para defender as causas da questão trabalhista. Se essa for a sua opinião de fato, sem problema. Então você deve pegar seu pato lá e levar o pato para o trabalho, para a cama, para o clube, para tomar banho na piscina, fazer o que quiser com o pato. Agora, o que você não pode fazer é correr o risco de estar praticando, de estar fomentando uma campanha que não condiz com o seu pensamento. E esse risco existe. E quem projetou essa campanha de marketing da Fiesp, projetou pensando nisso. Porque o importante é que esse patinho esteja espalhado por várias pessoas. Tá? Não interessa se essas pessoas apoiam ou não. O importante é ter o patinho lá, porque quando tira a foto lá de cima, você vê o pato e vão dizer, olha, tá vendo? Eu não falei para vocês que a população apoia. Quando coloca um pato desse tamanho no meio da multidão, dá a impressão que toda aquela multidão apoia e está seguindo aquele pato ali. É isso que a Fiesp quer, tirar foto desse tipo para botar lá na capa e dizer, olha, tantos milhões de pessoas apoiaram nossa campanha. Por isso a gente exige a derrubada do governo, por isso a gente exige que os militares assumam, por isso a gente exige que isso, aquilo, outro. Então é basicamente isso. Bom, aos haters, aos mal educados, fiquem à vontade aí para fazer seus comentários. Lembrando que a gente não vai censurar comentário nenhum, mesmo aqueles mais vulgares, aqueles que você chama todo tipo de palavrão. Então vai ficar à vontade, não vai ser censurado, porque temos um grande interesse de mostrar à sociedade que tipo de pessoas vocês são, aos haters. As pessoas que conseguem raciocinar, que têm um senso crítico próprio, fiquem à vontade para fazer seus comentários também, mesmo que seja contra, a favor, mostre a sua opinião. E esse é um espaço democrático, né? Democracia significa isso, que mesmo pessoas de opiniões contrárias têm espaço para protestar. Grande abraço, até o próximo vídeo.